Dê um bom dia para essa pessoa que está ao seu lado. E diga para ela: Deus é contigo. Isso, fala para ela: Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia nessa manhã. Pega a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Queria que você abrisse a palavra no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. O chamado para uma vida de avivamento. É o nosso título nessa manhã. Amém? O chamado para uma vida de quê? Avivamento. Muitos se falam de avivamento. Nós começamos o ano falando sobre avivamento. Mas nós não temos vivido esse avivamento. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 2, no versículo 1. Atos dos Apóstolos, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo? Todos estavam reunidos no mesmo? É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Estamos todos reunidos no mesmo? E diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam, o quê? Assentados. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E quando veio aquele vento impetuoso, todos naquela casa foram cheios. Todos receberam o Espírito Santo. E a palavra diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos estavam no mesmo lugar. Todos sentiram aquela mesma presença. Aquela mesma presença. Um avivamento. E o que Deus quer fazer nessa manhã? Que todos tenham um avivamento. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deus nunca chamou a igreja para viver uma vida espiritual fria, abatida e sem força. Deus, Ele não chamou você para viver uma vida fria. Deus, Ele chamou você para ter fogo, para viver uma vida com fogo. Deus não quer que você viva uma vida abatida. Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, ele vem para mudar. Ele vem para transformar a sua vida. Você passa a ser uma pessoa de fé diferente. Você passa a ter algo diferente dentro de você. Você vem à igreja, você tem alegria. Nós cantamos aqui os louvores. Quando você está ali, você canta aquele louvor com alegria. Porque você está cantando para quem? Para Deus. Você está engrandecendo a quem? A Deus. Não é o homem. Não é aquela pessoa que está cantando aqui. Nossa, poxa, ela tem uma voz linda, uma voz abençoada. Não, é o Espírito Santo. E ali você passa a ter alegria. Você passa a ter alegria. Porque o dia mau vai chegar, as lutas virão, as guerras aparecerão. Mas a diferença está
em quem está preparado espiritualmente. Quando nós nos reunimos para buscar a presença de Deus, para buscar a força de Deus, Ele está nos preparando espiritualmente. Naquele dia de Pentecoste, o povo foi preparado para aquilo que havia de vir. Foram dias maus, foram dias bons, mas eles estavam na presença de quem? De Deus. Eles estavam firmados com quem? Com Deus. Eles não estavam frios. Avivamento é o fogo de Deus que vem dentro de você. É o Espírito Santo. O avivamento já está na terra. Mas poucos têm vivido esse avivamento. Poucos têm vivido isso. Como eu coloquei aqui, mas a diferença está em quem está preparado espiritualmente. Quem vive avivado não é pego de surpresa pelos problemas. Quem vive avivado não é pego de quê? Surpresa. Porque quando o problema vem, ela está firmada com quem? E ela sabe que se ela orar, se ela jejuar, se ela perseverar, se ela ler a palavra, Deus vai dar resposta. Deus vai honrar ela. O problema pode ser o problema que for. Você pode olhar para aquele problema e dizer, esse problema aqui é impossível. Mas se eu estou vivendo avivado, e esse avivamento que eu falo para você é todos os, não é só aqui dentro da igreja. Entenda, avivamento não é só você estar dentro da igreja. Quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo, ele não veio só ali dentro daquele lugar. O Espírito Santo acompanhou todos. Aonde aquelas pessoas estavam, o Espírito Santo também estava com elas. E é isso que nós temos que entender nessa manhã. O Espírito Santo está comigo. Eu sou uma pessoa avivada com Deus. Então pode vir o que for. Eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Porque eu estou fazendo para Deus. Eu estou servindo a quem? Não é o homem. Se o pastor errar, eu estou com Deus. Eu estou servindo a quem? A Deus. Se na minha casa acontecer algum mal, alguma coisa, eu estou com quem? Com Deus. Isso não vai me abater. Não vai me abater. Porque o Espírito Santo está sobre mim. É Ele que me dá vida. É Ele que me dá o ar que eu respiro. É Ele. E é isso que Ele quer que você entenda nessa manhã. Que você está com Ele. E Ele está com você. E aonde você for, Ele vai com você. Amém? Por detrás, por diante, na frente, atrás, Ele te guarda por todos os lados. O problema vem, mas encontra alguém fortalecido pela oração, pelo jejum, pela presença de Deus. O mal pode até tentar chegar até você, mas quando ele vê que você é uma pessoa de oração, quando ele vê que você é uma pessoa que jejua, uma pessoa que é fortalecida por Deus, ele vai pensar duas vezes. Porque aquele que está fortalecido em Deus, ele vai correr dele. Ele vai correr dele. O Espírito Santo, ele não veio trazer frieza na sua vida. O Espírito Santo, ele veio te trazer força. Mas uma das primeiras coisas que eu tenho que ter dentro de mim, fidelidade com Deus. Se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel comigo. Eu não oro só por orar.
Eu não faço um jejum só por fazer. Eu não leio a Bíblia só por ler. Não. Eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou viver a vontade de Deus. Por isso que quando eles estavam ali reunidos, eles se reuniram. E por que que o Espírito Santo desceu? Por que que o Espírito Santo desceu quando eles estavam reunidos? Porque eles estavam ali para buscar a presença de Deus. Eles não se reuniram apenas por se reunir. Eles se reuniram porque eles queriam a presença de Deus. Eles queriam o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e deu muito mais para eles. Muito mais. Entenda. Você acabou de louvar a Deus. Você acabou de engrandecer a Ele. A canção, baseada no Espírito Santo, ela te fortalece, ela te anima, ela te aviva. O Espírito Santo quer ver você avivado. O Espírito Santo quer ver você avivado. Mas não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. O Espírito Santo quer ver você avivado lá dentro do seu trabalho. Fiel à palavra de Deus. Você sabe que quem vive avivado tem amor pelas almas? Você sabia disso? Que quem ele é avivado, ele tem amor em passar aquilo que ele vive. Aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, ele tem amor. Ele não transborda só para ele. Ele não transborda só para ele. Ele quer ver as outras pessoas também abençoadas. Diz assim, eu coloquei assim: porque uma pessoa sem avivamento se abate facilmente, perde as forças, desanima, esfria espiritualmente, vive vencida emocionalmente. Uma pessoa sem avivamento, ela só vai viver no fracasso. Qualquer coisa vai abater ela. Uma palavra que a pessoa fala contrária, ela desanima. Sabe o que acontece? Ela guarda a mágoa no coração. Ah, meu irmão falou isso para mim. Ela vai guardar a mágoa no coração dela. Ela não perdoa. Ela não vai perdoar. Porque ela não tem o avivamento do Espírito Santo na vida dela. Avivamento, você tem que viver ele. E é você que vive ele. Através das suas decisões. Deus, ele usa o pastor para dar uma palavra. Deus usa uma pessoa para te dar uma palavra. Mas se você não tomar uma decisão de viver essa palavra, você não vive. A pessoa vai viver em depressão. Ela vai viver deprimida. Qualquer coisa vai deprimir ela. Qualquer coisa vai tirar a paz dela. Qualquer coisa tira a paz dela, porque ela não vive um avivamento. Ela está na igreja só por estar na igreja. Ela vem só por vir. Ah, eu estou indo porque meu marido me chamou. Ah, eu estou indo porque minha esposa me chamou. Ah, eu estou indo por causa disso. Ela não vem porque ela quer ter um avivamento verdadeiro. Ela não vem porque ela quer ter um avivamento verdadeiro. O povo se reuniu em um só lugar. Repito, eles estavam todos reunidos em um só lugar. E todos eles viveram aquilo que chegou para eles. Porque eles queriam aquilo. Mas uma pessoa avivada permanece firme. Permanece o quê?
ninguém tira ela de cabeça, porque ela está firmada com quem? Com Deus. Ela vê uma pregação lá no YouTube, e ela fala assim, não, peraí, deixa eu conferir se realmente é isso que a palavra de Deus está falando. Deixa eu realmente olhar se é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. Ah, eu vi isso lá no YouTube, o pastor, aquilo falou, o irmão falou aquilo, o pastor falou aquilo, o outro falou aquilo, outro. E ela vive por aquilo que ela está ouvindo, não por aquilo que Deus está falando. Não por aquilo que Deus está falando. Começa a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. O dia mau vem para todos, mas ele não vence quem vive cheio da presença de Deus. A primeira coisa que ela faz quando ela vê que vem um problema, que vem uma situação difícil, ou que ela errou, ou que ela pecou, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela fala com Deus. Porque ela sabe que quem pode responder ela, mudar aquela situação é quem? É Deus. Quanto tempo que os problemas vêm para o teu lado? Para o lado da tua família, para o lado dos seus negócios, para o seu trabalho, e você não tira o tempo para fazer isso aqui, ó. Dobrar o quê? Dobrar o quê? Diante de quem? Você está se humilhando diante de Deus. Quanto tempo que você não faz isso? E fala, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente do... Porque, gente, quem pode abrir a porta é só Deus. O homem pode abrir uma porta para você, mas aquela porta vai se fechar. Mas a porta que Deus abre, ninguém o quê? Ninguém fecha. Como ser uma pessoa avivada? Primeira coisa, decisão. Como que você consegue ser uma pessoa avivada? Você tem que ser o quê? Decisivo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Tem pessoas que ela vem no culto, ela passa 1 hora, 1 hora e meia no culto. Quando estoura 1 hora e 40, ela já começa a falar, pô, mas já, o culto está terminando tarde hoje, hein? É ou não é? Ela veio para buscar a presença de Deus? Não. Porque ela está olhando o momento do culto. A hora que o culto vai acabar, a hora que o culto vai terminar. Mas quando ela está numa tela de televisão, assistindo um filme, se o filme durar 3 horas, nem no banheiro ela vai. É ou não é? Ela fica ali na tela, fixada naquela tela. E ela só sai dali quando termina. Porque é uma decisão que ela tomou. Ela decidiu estar dentro de um cinema, assistindo um filme, e ela só sai dali quando acaba. Ela decidiu viajar, tirar umas férias, e ficar o tempo que for, mas ela decidiu aquilo. E por que com Deus ela não decide isso? Não, a partir de hoje, eu vou andar com quem? Com Deus. A partir de hoje eu vou ser fiel a quem? A Deus. A partir de hoje eu vou obedecer a palavra. Não é a palavra do homem, gente. É a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é a palavra do homem. É a palavra de quem? É a palavra de Deus. Segunda coisa, vida constante de oração. Vida constante de quê? Você tem que estar aí, você tem que estar em oração. Oh meu Deus,
que eu venha pegar o melhor que essa palavra está sendo passada, que eu venha guardar para mim o melhor. O melhor dessa palavra, que eu venha guardar para mim. Oh meu Deus, eu vou sair daqui a pouco, mas que o Senhor me guarde, o Senhor me proteja. Aonde eu for, que o Senhor venha colocar os teus anjos na minha frente. Inconstante orar. Você tem andado em constante oração? Qual a hora que você se pega, que você nem passa o dia, você nem lembra de fazer uma oração? Decisão, oração. Você tem que estar orando, tem que estar em constante oração. Terceira coisa, vida de jejum. Vida de quê? O jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne. Só tem um jeito de eu fazer a vontade de Deus: enfraquecer a carne e fortalecer o quê? O espírito. Você pode ter certeza, quando você está fortalecido no espírito, o diabo pode colocar o que for no teu caminho, que você está fazendo a vontade de quem? Você vai fazer a vontade de Deus. Você vai orar, você vai jejuar, você vai obedecer a Deus, você vai fazer as coisas de Deus direito. Ó Deus, eu tenho um voto de oração, então eu vou cumprir esse voto de oração. Eu vou estar diante do Senhor, eu vou orar. Eu vou orar pelo meu irmão, eu vou orar pelo meu parente, vou orar pelo meu pastor. Quanto tempo você não ora pelo seu pastor? Ou não ora nem pelo seu filho? É uma decisão, gente. É o quê? O povo decidiu estar reunido. E quando eles se reuniram, o Espírito Santo desceu sobre eles. E digo mais, se você andar um pouquinho mais para frente, você vai ver que esse povo era um povo que não faltava nada para eles. Não faltava o que, gente? Nada. Deus supria a necessidade de cada um. Deus abençoava a vida de cada um. E entre eles não faltava nada. Um orava pelo outro, um ajudava o outro. Não, aquele irmão meu ali, ele tá precisando, eu vou lá ajudar ele. E era em oração, e era em coisas materiais. Era um ajudando, eles viviam em união. Por isso, quando eles oravam, eles eram respondidos. Eles oravam, eles eram respondidos. Viva uma vida de oração. Jejua. Não importa o tempo, mas que você faça um jejum, você e Deus. É você e Deus. Ah, não, eu vou jejuar 1 hora. Não, vou jejuar 2 horas. Ah, eu vou jejuar 24 horas. Não importa. É o que você está fazendo com Deus e para Deus. Deus não vai deixar te faltar nada. Na hora difícil, no momento difícil, fala: Senhor, eu estou aqui, meu Pai. Abençoa isso aqui. Me honra nisso aqui, Senhor. Você vai viver avivado. Daniel, um homem avivado. Por que, pastor, Daniel era um homem avivado? Daniel tinha uma vida constante de orar. Ele orava todo dia, de manhã, de tarde, à noite. Daniel vivia uma vida, ele tinha a vida dele, mas ele não deixava de orar. Ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava à noite. E isso incomoda. Quando você ora, você incomoda. Por que você incomoda? Porque Deus começa a abrir as portas na tua vida. Quando você ora, Deus começa a abrir as portas na tua vida. Está vendo por que muitas das vezes você fica desanimado de orar? Porque a oração, ela vai abrir a porta, ela vai te avivar. Você vai ser avivado lá dentro da faculdade. Nada lá vai
te chamar a atenção, porque você vive uma vida avivada. Bebida, drogas. Esse mundo lá fora não vai te chamar a atenção, porque você vive uma vida avivada. Você está avivado. Então as coisas do mundo, ela não vai encher seus olhos. O que vai encher os seus olhos é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu coloquei aqui assim: Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Você pode ler lá em Daniel 6:10. Daniel orava todos os dias incessantemente. Ele era um homem de oração. Então tudo que ele fazia, Deus honrava, Deus abençoava. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ele orava. E uma das coisas que o diabo tem tirado muito hoje é o tempo para a pessoa orar. Ela não consegue ter um tempo para orar. Ela tem tempo, ela trabalha 8 horas por dia ou 12 horas por dia, mas ela não consegue passar 10 minutos orando. Ela não consegue orar 10 minutos. Ou então ela faz a oração de Elias, né? Senhor, desce fogo. Pronto, acabou. Não, tá bom. Ele vivia incessantemente em oração. Ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava à noite, mas ele orava 3 vezes ao dia. E isso, fala assim, ó. E foi exatamente essa vida espiritual que sustentou nos dias difíceis. Daniel enfrentou a cova dos leões, mas a cova não destruiu Daniel, porque antes da cova já existia um altar na vida dele. Ele foi jogado lá na cova dos leões. Você ouviu a Bíblia falar que Daniel gritou na cova dos leões? Você ouviu falar que Daniel se desesperou na cova dos leões? Mas a palavra de Deus diz que os leões estavam lá rugindo. Os leões estavam lá com fome, já há dias. Eles não eram alimentados. Mas Daniel vivia uma vida de quê? 3 vezes ao? Então quando ele foi jogado lá dentro, o que ele fez? Confiou em quem? Se você for jogado hoje na cova dos leões, você pode confiar em Deus? Se você for jogado hoje numa cova cheia de leões, você pode dizer, não, os leões não vão me comer não, porque eu tenho uma vida com quem? Eu tenho um avivamento dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo. Se hoje você for jogado na cova dos leões, para pensar. Não, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel nas minhas orações. Eu sou fiel nos meus jejuns. Eu sou fiel no meu trabalho. Eu sou fiel dentro da minha casa. Eu cuido da minha família. Eu oro pelos meus filhos. Eu oro pelo meu marido. O filho ora pelo pai, pela mãe. Será que você tem sido fiel lá naquela escola que você estuda, jovem? Será que você tem sido fiel lá naquele trabalho que você trabalha? Que você vai todo dia bater cartão? Ou que você é dono, que você chega lá e você cuida dos seus funcionários? Vida de avivamento. É isso que Deus quer nessa manhã. É você virar e falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu sou fiel ao Senhor. Eu sou o quê? Fiel ao Senhor. Amém? Eu coloquei assim,
Quem vive avivado não perde as forças facilmente, não se entrega ao desânimo, permanece firme no meio da batalha. Daniel não continuou orando, jejuando e adorando. Quer dizer, Daniel continuou orando, jejuando e adorando. Desde o primeiro dia foram ouvidas as suas palavras. Daniel 10:12. Deus falou que desde o primeiro dia as orações dele eram o quê? Eram ouvidas. Então quer dizer uma coisa: Deus guardava ele todos os dias. Deus te guarda todos os dias. No meio da batalha, no meio da guerra, você vai ficar de pé. Porque Deus te guarda todos os dias. Amém? Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. O príncipe da Pérsia resistiu, mas o Senhor enviou Miguel para guerrear. Daniel perseverou até a resposta, o quê? Chegar. Daniel perseverou até a resposta, o quê? Isso nos ensina que o silêncio de Deus não significa abandono. A demora não significa derrota. Quem permanece em oração verá Deus agir. Amém? O povo estava reunido em um só lugar. Todos receberam o Espírito Santo. Todos saíram dali cheios do Espírito Santo. Que hoje você possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Que hoje você possa sair daqui cheio da presença de Deus. Antes de Atos 2 existir, houve preparo espiritual. Os discípulos estavam perseverando em oração, vivendo em comunhão e buscando a presença de Deus. Todos perseveraram unanimemente em oração. Torno a dizer, todos perseveram unanimemente em. Depois daquele dia, ninguém mais foi o mesmo. Depois daquele dia, ninguém mais foi o mesmo. Pedro, que antes tinha medo, agora estava cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas se converteram em um só sermão. Isso é avivamento. Isso é o quê? O Espírito Santo traz mudanças de atitude. O Espírito Santo, ele traz mudanças sobre a tua vida. Eu quero ler 4 versículos bíblicos. Tem como você colocar para mim aí, por favor? 4 versículos bíblicos. Primeiro, Atos 2:42. Você consegue colocar? Atos 2:42. E perseveravam no quê? De quem? E na comunhão, ao partir do quê? E o quê? É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. O Espírito Santo está repartindo o pão entre vocês. Só que Ele quer que nós sejamos pessoas de orar. O segundo versículo, Romanos 12:11. No zelo, não sejais o quê? Sede o quê? De quê? Aquele espírito ali está em letra o quê? Quer dizer que é o seu espírito. É você. Não é o Espírito Santo, não. Está lá em letra minúscula. Servindo a quem? Então ele está falando que você tem que ser uma pessoa fervorosa. Não sou eu, não. É você.
O meu espírito tem que ser fervoroso. Fogo. Essa brasa tem que queimar dentro de você, amém? Ela tem que queimar dentro de você. O terceiro, Efésios 5,18. E não o quê? No qual há o quê? Mas enchei-vos de quem? Ali já está em letra o quê? É o que ele vai fazer nessa manhã. Ele vai descer sobre cada vida que está aqui nessa manhã. Para que você seja o quê? Cheio. Ele quer te encher nessa manhã. O quarto, Jeremias 29:13. Diz assim: buscar-me-eis e o quê? Quando o quê? Ele só vai descer se você buscar ele nessa manhã de todo o seu coração. Só se você buscar ele de todo o seu coração. E por último, o quinto, 2 Timóteo 1,16. Olha lá o que diz: conceda ao Senhor o quê? A casa do quê? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas o quê? Algemas. Paulo estava preso, mas ali ele estava ali animado. Sempre tinha alguém para estar dando aquele ânimo para ele. E quem tem o Espírito Santo não desiste. As maiores dores de Paulo, ele escreveu quando ele estava dentro da cadeia, por pregar o Evangelho, por falar desse Deus maravilhoso que nós estamos buscando ele aqui agora. Não deixa nada te atrapalhar, não. Nós vamos ter alguns minutos aqui, e eu queria que você abrisse o seu coração para Deus. Deus ainda procura uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não apenas fale de avivamento, mas viva o avivamento. Deus não quer que você fale só do avivamento. Deus quer que você viva o quê? O avivamento. Olha aqui para mim. Abre o seu coração nessa manhã. Não é abrir o coração para o pastor, não. É abrir o coração para quem? E fala: Senhor, faz morada. Acende a brasa que está apagada. Acende o quê? E Ele vai acender essa brasa nessa manhã. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no